Essa apresentação contém extratos do capítulo 3 do livro Sistema de Transporte de Carga no Brasil, uma visão abrangente, editado pela editora Sinergia, e esse capítulo trata do transporte rodoviário. Bom, o livro tem várias informações que eu considero interessantes, e a ideia aqui é dar uma ideia geral, né, do que o livro oferece em termos de informação e de conteúdo. Aqui, por exemplo, é um mapa do Brasil, na verdade, a partir de um sistema de informação geográfica, né? E explica que tem uma rede de 1,5 milhões de quilômetros de extensão, sendo que 13% apenas é pavimentado. Bom, aqui na página 32, né, está mostrando aqui as extensões, as rodovias, por tipo de, quer dizer, se é federal ou estadual e municipal, se é pavimentada ou não pavimentada. A tabela de cima ela tem valores de quilometragem e a tabela de baixo em porcentagem. Os próximos slides mostram uma informação também que é interessante, que nem todo mundo tem consciência, de que existe uma nomenclatura para, quer dizer, em termos de numeração dos eixos rodoviários, das próprias rodovias federais, que tem a ver com a disposição dela, né, topológica, né? Então, você, por exemplo, os eixos das rodovias radiais, que partem do centro de Brasília para os outros extremos, é, são numeradas como zero alguma coisa. As rodovias longitudinais, elas são numeradas como BR um alguma coisa. Então, a BR-101, por exemplo, né, ela corre a costa de norte a sul, e é uma rodovia, é um eixo longitudinal. Rodovias que, vamos dizer, são razoavelmente paralelas à linha do Equador, né? Elas são rodovias transversais e começam com o número 2, BR-200 e tanto. E, finalmente, as rodovias diagonais, né, começam com o número 3, né? 364 e assim por diante. São rodovias que são diagonais, quer dizer, não são radiais, nem longitudinais, nem transversais. Bela, na página 33 do livro, ela mostra a frota de veículos por tipo de transportador. Então, você tem o tipo autônomo, ou empresa, ou cooperativa, e você tem o número de registros, quer dizer, quantos autônomos, quantas empresas, quantas cooperativas, o número de veículos para cada tipo de empresa, de categoria, de tipo transportador, e também o número médio de veículos por transportador. Então, você vê que a cooperativa tem que é uma associação, na verdade, de autônomos, pode dizer assim, ela tem um número de veículos por unidade bastante grande. É uma forma de associação bastante interessante. Essa outra tabela da página 33, ela também dá informação agora bem mais detalhada de veículos por transportador. Então, você tem o tipo de veículos, vários tipos de veículos, né? Caminhão simples, caminhoneta, semi-reboque, reboque, etc. E o número de veículos desse tipo para autônomos, para empresas e para cooperativas e depósito total. Então, é outra informação importante que você tem na página 33 do livro. Depois, na página 34, a gente tem informações, quer dizer, uma evolução, alguns dados, quer dizer, algumas informações sobre a evolução do transporte rodoviário de carga nas últimas décadas, né? Tem havido uma evolução bastante interessante, quer dizer, uma modernização interessante em termos de tecnologia, gerenciamento, em termos de mudanças nos veículos, nos processos logísticos, desenvolvimento de combinações de veículos de carga, quer dizer, bitrem, trem, caminhão, etc. E em relação a aspectos tecnológicos, a evolução dos veículos, potência, capacidade de carga, nos processos de carga e descarga com containers e pallets, e no sistema de acompanhamento e controle tipo GPS, EDI e assim por diante.
Outra evolução interessante tem a ver com o gerenciamento das empresas e como elas foram se transformando. Muitas se associaram a ferrovias ou fizeram tipo consórcio, associações de diversos tipos, para serem operadores de transporte multimodal. E outra coisa interessante é que muitas, através do contato de serviço mais estreito com algumas empresas, se tornaram operador logístico. Observe que é importante diferenciar. O que é o operador de transporte multimodal, que é aquele que oferece um transporte usando vários modos de transporte, desde a origem até o destino, e o operador logístico, que é um outro tipo de serviço, muitas vezes prestado por empresas de transporte, que basicamente trata das funções logísticas de uma empresa, né? Assume um CD e a partir daí ele gerencia o sistema de entrega das empresas com seus veículos, né? Mas é uma associação interessante. Também tem havido evolução já há algum tempo já sobre a organização do mercado, com centrais de frete e outros portais de frete, né, com alguns exemplos aqui. E outra coisa interessante é a ampliação, e aí já talvez já por dentro das empresas, né, as empresas usando o sistema de transporte rodoviário, de uso do TMS, né, Transportation Management System, e as funcionalidades principais são monitoramento e controle, apoio à negociação, à auditoria de frete e planejamento e execução. Isso é uma coisa do ponto de vista da empresa que vai contratar agora o transporte rodoviário. Com relação a abordagens científicas, a gente tem vários trabalhos que foram desenvolvidos nas últimas décadas, né? Aí tem esse trabalho de Powell e outros, né? Com alocação dinâmica de veículos, que gerencia e planeja uma frota de veículos ao longo do tempo. Programação mais ou menos na mesma linha, programação de partidas em terminais de carga fracionada, a questão de roteirização de veículos, continua sempre atual, alocação de trailers e roteirização, e a formação de pelotões de caminhões, além de uso de veículos elétricos, que tem havido ultimamente. Na página 36, é comentada a questão do mercado de transporte, basicamente dividindo em dois grandes tipos de atuação, né, do transporte rodoviário, que é a carga cheia, né, que já exige uma frota mais homogênea, de maior capacidade, e a carga fracionada, que exige uma frota mais variada, e aí tem todo um sistema de terminais, através de consolidação, armazenagem, transferência, desconsolidação e assim por diante. A gente fala depois sobre o frete, quais são os componentes do frete, né, que estão aí, frete peso, frete valor, as taxas adicionais complementares, gerenciamento de risco e pedágio e meios auxiliares de travessia. Então, interessa, claro, o frete é o que você vai cobrar do seu cliente, né? E para saber isso, você tem que basear bem no seu sistema de apuração de custos. Então, os custos, que estão na página 38, na visão clássica, se compõem de custos diretos e custos indiretos. O custo diretos tem custos fixos e variáveis, e o custo indireto, quer dizer, os fixos, no caso, são tipo depreciação, juros, salário de motorista ajudante, seguro, licenciamento. E custos variáveis têm a ver com combustível, lubrificante, pneus, peças, manutenção, material de consumo, tudo tem a ver varia com o uso, né, com o uso do transporte mesmo, a quilometragem, etc. Alguns exemplos de custos indiretos, não uma lista completa, salários, encargos do pessoal, gratificações, prêmios, comissões, honorários da diretoria, aluguel de armazéns, etc. E essa lista é relativamente mais extensa, você pode encontrar no livro mais detalhadamente. E aí, entrando um pouquinho no detalhe no compõe o custo final rodoviário, né, a partir da página 40, uma forma de abordar, você chegar a um custo final em que você apurou um custo por tonelada e vamos multiplicar pela tonelada transportada no caso de um transporte específico.
O custo por tonelada você pode obter a partir do custo por tonelada quilômetro vezes a distância. Tá? Então, você tem o tonelada quilômetro, você eliminou o quilômetro, quando você coloca a distância, tem o custo por tonelada. O custo por tonelada quilômetro, por sua vez, ele tem um custo fixo por tonelada quilômetro e um custo variável por tonelada quilômetro. O custo fixo por tonelada quilômetro, você estima tomando o custo fixo mensal e dividindo por tonelada e distância, quer dizer, a capacidade do veículo e a distância mensal média teu, da tua frota. O custo fixo mensal, ele entra depreciação, remuneração de capital, seguro, licenciamento, salário, motorista e diversos. A distância no mês você pode estimar com o número de viagens vezes a distância média do teu transporte. Né? Isso pode variar, mas você pode tomar uma medida média. O teu interesse, na verdade, é conseguir apurar o teu custo para cobrir os teus custos e ter a sua margem de lucro. Número de viagens, você pode estimar pelas horas mês disponíveis, dividido pelo tempo total de transporte, e o tempo total de transporte é calculado com essa fórmula a seguir aqui. Continuando ainda, o custo variável por tonelada quilômetro, você vai pegar o custo variável por quilômetro, isso é uma coisa mais disponível, mais à mão, né? E dividir pela capacidade do veículo médio também, para estimar qual seria o custo variável por tonelada quilômetro. Claro que você pode separar por tipo de veículo todo esse cálculo. E o que compõe o custo variável por quilômetro? O custo do combustível, rodagem, quer dizer, pneu e a manutenção do pneu, etc. A manutenção do veículo, óleo, diferencial e assim por diante. Você também pode abordar para estimar o teu custo, um custo fixo por dia e um custo variável por quilômetro. Né? Então, o custo fixo por dia, você vai pegar teu custo fixo mensal e dividir por número de dias que você trabalha no mês. O custo variável por quilômetro você tem diretamente, e o custo horário em movimento, você vai, na verdade, dividir o custo variável por quilômetro pela, pela velocidade média. Né? Então, você vai ter um custo variável por hora. Né? Essa parte de custo é mais detalhada já também na página 43 do livro, que a ideia aqui é você ter uma introdução ao conceito de custo de operação e calcular o custo para diversas situações. Né? Então, aquela questão de você usar o custo fixo, o custo variável, e depois tem exemplos, por exemplo, um exemplo de cálculo de transporte, de custo de transporte de 280 quilômetros, com, se não me engano, 10 toneladas, realizado em um dia. A outra coisa que existe é você comparar. Você tem seu custo interno e vai querer comparar com o custo contratado é, de uma empresa ou alugar, né? ou de um autônomo. Né? E também tem um exemplo prático com cálculo detalhado para transporte de 10 toneladas por 210 quilômetros e calculando para os diversos tipos de custo. Né? E chegando à conclusão de qual é o melhor para a sua empresa naquele momento, para aquele tipo de transporte exatamente. Depois também, na página 45, a gente tenta calcular o custo de distribuição. Quer dizer, quando você tem entrega para vários clientes ou coleta para vários clientes, então como é que você estima esse custo de distribuição? Né? Que é claramente o problema de distribuição física. Isso é mostrado também em detalhes, quais são os fatores importantes, e depois tem o exemplo de aplicação também para uma distribuição de um caminhão com tempos parados e custos associados e assim por diante. Na página 52, a gente trata de características tecnológicas para a seleção de frotas, de forma bastante sucinta, potência, torque e outros. Em seguida, a gente detalha um pouco mais,
falando em características tipo, dimensões da carroceria, equipamentos para carga e descarga, dispositivos especiais relativos à carga, e também quanto à utilização do veículo, né? Quantas horas por dia se espera desse veículo, a disponibilidade desejada, quilometragem nos percursos mais típicos, tempo de carga e descarga, velocidade operacional. Outras condições são Outras questões são a condição de acesso a locais de carga e descarga, o estado das vias de acesso, né, e as distâncias a serem percorridas, trânsito e facilidade de estacionamento, tipo de carga, são algumas das coisas que a gente comenta aqui com relação à seleção de frota. Horário, descarga, descarga, carga de retorno, tipo de embalagem, etc. Falo também sobre tipos de veículos, e continuando sobre tipo de veículos, quer dizer, um conceito de peso bruto total combinado, né? Inclui a tara, que é o peso próprio do veículo vazio, mais a lotação, que é a capacidade útil. E aí, na página 55, a gente tem diversos tipos de veículo, com seu peso bruto máximo, algumas características de comprimento, assim por diante. Aqui são alguns exemplos, né? Toco, truque, carreta baú, etc. É interessante também entender que a capacidade do veículo, né? Esse peso bruto, ele tem a ver com a, a conformação, o desenho dos eixos que cada veículo tem. Então, um veículo que tem um eixo de um eixo simples com dois pneus, esse eixo tem capacidade para 6 toneladas. O de rodagem dupla com 4 pneus tem 10 toneladas, assim por diante. Então, existem algumas tabelas que mostram esses a capacidade desse tipo de eixo, e isso é que vai conformar a capacidade dos tipos de veículos, segundo os eixos que eles têm. Então, por exemplo, esse aqui é um veículo que tem um eixo simples e um eixo duplo atrás. Então, 6 mais 10, isso compõe 16 toneladas dele. E assim temos vários tipos aqui, que vai, de acordo com a composição, com a capacidade dos eixos, vai formando o peso bruto total. O livro detalha mais ilustrações e legislações do CONTRAN com relação à capacidade dos veículos. Na página 60 e nas algumas páginas seguintes, a gente trata do dimensionamento da quantidade de veículos necessários para fazer um certo transporte. Aqui é um aspecto do dimensionamento da frota, que é a quantidade necessária. Então, a gente parte das relações entre tempo de ciclo, frota e frequência, depois faz o cálculo para períodos, como se fosse um carrossel continuamente com veículo, e o caso mais real, que é quando você tem períodos descontínuos de trabalho dos veículos, na página 62. Então, a gente tem como calcular a frequência de um veículo, dado o período contínuo máximo de trabalho e o tempo de ciclo do veículo, e depois, a partir daí, calcula-se a frequência e, a partir daí, a frota necessária para fazer um certo transporte. Ainda nesse capítulo, a gente trata também da demanda variável com o tempo, né? Uma coisa é você ter uma demanda constante durante todo o tempo, outra coisa é ter uma demanda variável, que é o que acontece, por exemplo, no transporte coletivo, de transporte público coletivo, e também em transporte de carga com relação à sazonalidade. Então, a gente calcula a metodologia que trata de pegar uma frota que cubra após as partidas necessárias para o período de pico e os períodos adjacentes, de acordo com a duração do tempo de ciclo, né? E a gente tem aplicações na página 66 e depois tem a gente trata da questão da relação entre frota própria e frota alugada. Quanto que você vai ter de frota própria e frota alugada e quando vale a pena, quando é rentável você alugar a frota e por que período. Esse é mais ou menos o resumo desse capítulo 3 do nosso livro e a gente sugere que quem tem interesse consulte mais detalhe nesse capítulo sobre transporte rodoviário.